Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é bom? Amém. Mais uma vez, estamos aqui para cultuar o Senhor. E, pela misericórdia do Senhor, hoje é culto de Santa Ceia. E ontem estivemos ali em Itapecuru, levamos a ceia ali em Itapecuru. Tivemos um bom culto avivalista. Amém? E hoje eu quero falar, se Deus permitir, sobre o supérfluo. Amém? E o tema dessa noite é supérfluo, quando o essencial morre dentro de nós. Então, quando aquilo que é essencial morre dentro de você, você vive no supérfluo, porque já não vive no essencial, já não vive na profundidade, você vive naquilo que é superficial. Não vou aprofundar tanto quanto gostaria, mas nós vamos ler Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Só o versículo 1. Podemos? Amém. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. E tem nomes de quê? Está fraco. De quê? Vives. E estás mortos ou morto. Ter nome de quem vive, mas está morto. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras. Que o Senhor possa falar ainda mais aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Podem sentar todos no nome de Jesus Cristo. Grande é o Senhor para falar conosco essa noite. Amém. Então hoje o tema será supérfluo, quando o essencial morre dentro de nós. E às vezes o essencial morre de várias formas. E o que me trouxe essa inspiração foi eu estava com os parentes aqui na cidade. E ontem eu almocei na casa da minha mãe. Convidou para almoçar, 0800, então a gente vai. Hoje de novo. Mas ontem eu estava conversando com uma prima minha sobre algumas coisas, sobre a vida dela. E falamos um pouco sobre Deus, de como Deus direciona. E eu sou uma pessoa que eu não posso ficar ouvindo muita coisa, eu fico refletindo. Eu sou de refletir na vida. E fiquei refletindo sobre isso e tudo mais. Mas saindo agora dessas questões, desculpa até tocar nessas questões, mas agora falando da palavra do Senhor. Amém, Senhor. Quando o essencial, ele morre dentro de nós, muitas vezes nós não percebemos que o essencial morreu. Sansão nunca percebeu que o Espírito Santo o havia deixado, que ele tinha de mais essencial. Ele pensava que ia quebrar as cordas como todas as vezes, ele pensava que ia vencer como todas as vezes, mas ele deixou o superficial florescer. Aquilo que era essencial foi deixado para trás. Ele descobriu da pior maneira que já não tinha vida, já não tinha vigor, já não tinha nada. E nós vivemos uma geração que parece ter vida. Apocalipse diz isso. Na era de Laodiceia é uma era que Jesus diz: olha, vocês estão achando que tem tudo, estão ricos, abastecidos, e que nada tem falta. Compra colírio, que você não está vendo nada. Compra vestes compridas, porque vocês estão andando nu, mas não está vendo, cego. Não tem nada. E Jesus denuncia a igreja do tempo do fim. Uma igreja cega, uma igreja que vivia de maneira superficial. Não é morno e nem é quente. Se fosse morno, não é frio e nem quente, é morno. É superficial. Porque quando eu tenho algo frio ou gelado, e algo quente, eu tenho as extremidades. Mas Jesus está dizendo, não é nenhuma coisa nem outra, você é superficial demais. Superficial demais. E às vezes nós não paramos para analisar quão superficial nos tornamos. E antes de eu entrar nas questões espirituais,
Às vezes você sorri em público, fala rindo e tudo mais, mas em silêncio a tua alma está clamando em choro, em lágrimas. Você sorri para alguém, você dá um conselho para alguém, mas você que está precisando de conselhos. Você instrui, você ensina, você dá uma forte, mas você sabe as tuas fraquezas e o quão está sendo massacrado internamente. E então você vê que muitas vezes nós começamos a viver esse mundo supérfluo, essa vida supérflua, sorrimos, mas dentro mesmo há lágrimas. Temos tempos para tudo, tempo para TV, para internet, para celular, para séries, filmes, rede social, o que é essas coisas todas. Nós temos tempo para tudo isso aqui. A questão é que nós não temos joelho para Deus. A gente já não tem joelho para Deus, mas nós temos tempo para tudo. Você diz que está orando, que vai orar com o celular na mão. Você diz que está meditando com o celular na mão. Vai mexer, vai ler a Bíblia com o celular do lado. Porque vivemos uma vida supérflua, onde o essencial já morreu. Temos nome de quem vive, mas estamos mortos, porque já não temos mais aquela essência, aquele desejo, aquele ardente amor. Imagine, talvez muitos de nós estamos nessa situação, que você quer sentir aquele primeiro amor com Deus. Imagine você quando antes de casar, ou então quando estava ali naquela fase namorando, aí ama o teu esposo e quer vê-lo, e alguém fala assim, olha, eu vi ele, aí você pergunta, que cor era a camisa? Que jeito ele estava? Ele perguntou por mim? Você tem tanta curiosidade. Quando alguém ele não vive de maneira superficial, ele tem tanta sede por Deus. Como é essa doutrina? Como é que é isso? Mas Jesus vai vir quando? Mas como será? Você tem tanta sede em doutrina, mas quando você é superficial, quando são pregações doutrinárias, você não tem sede nenhuma. Você não tem sede, você não pode, você fala de qualquer coisa, porque você já é superficial. Porque assim como você, quando um amado vê a amada, e um quer saber como está o outro, assim é o cristão, quer saber quais são as doutrinas do seu Deus. Só que nós começamos a viver o nome de quem tem vida, mas estamos mortos, porque não há sede, não há desejo, não há nada dessas coisas. Somos capazes de dar uma palavra motivadora para o vizinho, para as pessoas que estão do nosso lado, para estranhos, mas nós guardamos um silêncio duro e amargoso para os da nossa casa. Esses somos nós. Uma vida falsa, uma vida fraudulenta. Somos essas pessoas, com esse tipo de vida fraudulenta, frágil, fraca, pobre, miserável. E somos capazes de fazer algo como quem tem vida, mas estamos mortos. E às vezes nós não paramos para pensar como mortos estamos, irmãos. Chegamos em casa, quem é casado evidentemente, né? Cansado, pode ser solteiro também. Você chega cansado, passou o dia trabalhando, e aí teu filho quer brincar com você, você não tem mais nada a não ser canseira, enfado, só o que a gente tem, é enfado, é canseira, você tem qualquer outra coisa, mas você não tem motivação, você não diz assim, não, eu estou sem tempo, eu tenho que fazer isso e aquilo outro, não tem tempo, quando na verdade a gente só não tem prioridade, quando na verdade as nossas prioridades que mudam. Eu tenho que fazer algo, vou fazer esse algo, e as prioridades mudam. E às vezes acontece assim, a gente não tem prioridade para os filhos não tem mais para a gente, a esposa não tem para o esposo já começa a não ter para a esposa, e assim vai. Estamos morrendo. Nome de quem vive, mas está morto. Será que nós não estamos dessa forma? O supérfluo tomou o lugar do sagrado? Aquilo que era sagrado, que é Deus e família. Há um ditado hoje em dia, é pátria, família, é Deus, pátria e família, não é assim? Deus em primeiro lugar, pátria e família, ficou junto, era para ser assim, Deus,
família, não é isso? E pátria. Pelo menos era para ser assim, né? Mas a gente não é Deus, não é família e não é pátria. Eu não estou dizendo que eu concordo com esse lema não, tá? Eu estou só falando que é a ordem. E nós estamos vivendo o superficial, o supérfluo, porque aquilo que é essencial já perdeu. Era essencial, irmãos, é essencial quando o casal ele casa, o prazer do marido é manter a casa e dar tudo o que ela precisa. Dá tudo o que ela precisa, é o prazer dele, é a alegria dele. O prazer da mulher é cuidar do marido, é fazer um alimento, olha, ele gosta disso, eu vou fazer isso para ele. É o prazer. Mas quando o essencial morre, só tem o supérfluo. O homem trabalha lá e está ali, não tem prazer nenhum. A mulher não tem prazer nenhum. Se o marido quer comer uma coisa, não faz, não está nem aí. É só o que está na cabeça dela e acabou. Os filhos é a mesma coisa. Será que nós não estamos vivendo de maneira superficial? Será que nós não estamos vivendo de maneira superficial demais? Será que nós estamos assim? E às vezes o problema não é só familiar não, às vezes Deus já não é mais o centro. O problema é que às vezes nem Deus está no centro. Quando a família não está bem, Deus já não está no centro mesmo. Mas quando já chega num ponto que você acredita que Deus está no centro, não percebemos que às vezes estamos mortos, sem analisar o que está acontecendo. Aí você vai para o culto, sabe quando? Na possibilidade, como eu posso dizer, numa possibilidade distante, remota, sobre um desejo. Eu acho que na outra semana eu vou para o culto. Você tem outras prioridades, não é nada a não ser prioridade. Porque se você tiver que ir lá no INSS para resolver uma pendência, para receber um dinheiro, você vai no sol quente, você vai pegar uma moto, você vai atrás de um carro, você se vira. Se você tivesse que resolver uma questão e fazer por exemplo, tá, as 500 primeiras pessoas que fizer assinatura vai ganhar por um ano, por mês, durante um ano, 5 mil reais, irmãos. Se era para fazer a fila para estar no outro dia de manhã, pode esperar, na noite já estão lá. Mas para um culto não vem. Pode pegar chuva, pode cair raio, mas não sai dali. Mas para o culto não vem. Porque a prioridade é outra. São mortos no meio dos vivos. Nós começamos a viver o supérfluo porque o essencial já morreu. A palavra já não chama atenção. Não chama atenção. Tinha um pastor, um amigo meu, há uns 2 anos atrás, eu convidei ele para pregar aqui. Ele era da Deus e Amor, muito usado. Eu acho que dos da Deus e Amor que eu conheci é o mais usado. Ele é um rapaz forte, mas ele é usado mesmo. Ora por revelação, e a revelação dele é profunda. Ele só olha que alguém está endemoniado. Olha, vai manifestar, e manifesta mesmo. Revelação não é aquela, Deus quer te dar um livramento, não, é aquela revelação mesmo pontual. Olha, seu nome é X, tal, bem usado. E eu falei com ele, que você vem pregar aqui e tal, ele mostra a foto da sua igreja. Eu imaginei logo, mostrar a foto de igreja, tamanho da igreja, né? Não prega em igreja pequena, na que eu mostrei, ele não falou mais nada. Mostrei a fotozinha, e quando eu mostrei, que eu mostrei uma que está até sem tijolo, sem reboco, né? Quando estava ainda umas paredes verdes. Eu botei logo aquela mesmo. Para poder, se ela quiser bem, se não quiser, né? Amém também. Mas a pessoa está ali, irmão, sendo usada por Deus e tudo mais. Ei, o supérfluo está ali. O essencial já morreu. Não é mais as almas, é dinheiro, é fama, é glória. Esse é o problema. Vocês estão conseguindo captar? Amém? A oração que antes era necessária na vida do cristão, quando o cristão vive em novidade de vida, quando ele vive de modo essencial para Deus, a oração é algo essencial. É ou não é? Ele tem prazer em orar. Ele chega em casa, algo ali convida ele vai orar, ele dobra o joelho assim, não, vou fazer uma oraçãozinha. É assim, é o oposto. Ele pensa assim, eu vou fazer uma oraçãozinha. Sai uma oração longa, ele nem estava pensando em fazer oração longa. Ele só dobra o joelho para orar. E a oração, ela é prolongada.
Não é porque eu vou fazer uma oração prolongada. Já o superficial não, eu vou orar, quando eu orar, eu quero orar. É superficial demais. Ele tá olhando para tempo, é para relógio. Ele está pensando que ter comunhão com Deus é orar muito no relógio. Não. É você esquecer do relógio e não faltar palavra. É você estar falando e não sentir uma vontade de parar. Quando você está no essencial, você está orando e não dá desejo de parar. Quando você é superficial, você está ali pensando, não, meu Deus, não dá palavra, porque agora talvez não orei nem 10 minutos, Senhor, eu não acredito que vou orar só 10 minutinhos, aí você está no superficial. Sabe, Deus, a Bíblia diz que a oração não é vista pelo muito falar, está escrito. Não é. E com isso a Bíblia não está dizendo que você tem que orar pouco também não. Porque a Bíblia ensina que é para orar sem cessar. A Bíblia está ensinando o equilíbrio. Amém? Aí você vai observar que a oração ela já não é mais essencial, ela já não é mais necessária. Ela se torna apenas uma emergência. Oh meu Deus, está acontecendo isso, oh meu Deus, me livre, está entrando gente na minha casa, aí dessa hora você dobra o joelho. Olha, não dobra o joelho, nem ora, nem deitado. Não ora para dizer, Senhor, dá livramento, Senhor, para o inimigo não entrar na minha casa, o saqueador. Você nem ora, você não ora. Mas se vier o negócio, você começa a orar e não sei o que, porque a oração se torna emergencial. Você deixou, escute bem, você deixou o essencial e vive uma vida supérflua, uma oração supérflua que não chama a atenção de Deus. Não chama a atenção de Deus. E o problema está aqui, que às vezes nós não percebemos. E aí a palavra de Deus já não é mais o pão. A palavra de Deus que antes era um pão que te alimentava, aí você vinha para o culto, meu Deus, eu nunca esqueço de uma senhora de idade que de vez em quando ela pedia para me orar, já faleceu há muitos anos, e ela falava assim, eu ia na casa dela, ela falou, ô pastor, ore por mim de novo, a oração, aquele efeito da oração passou uma semana, mas dessa vez aqui, eu senti que 4 dias parece que passou o efeito da oração, ela imaginava dessa forma, e eu não tirava a fé dela, eu amei, eu vou orar, vai passar uns 15 dias essa oração aqui de efeito, e ela tinha aquela fé, ela se sentia abençoada. Quando algo dava errado, ela, pastor, faltou o efeito da oração. Pede para o pastor vir aqui de novo, orar por mim. Ela tinha aquela fé. Só que às vezes a nossa oração ela é superficial. É a mesma coisa da pregação. A pregação que antes era a palavra, você tinha aquela fé, meu Deus, essa palavra dá para a semana inteira, me alimentando, meditando nela. Quando você medita, é quando você tem de fato o Espírito de Deus. Que você tem, olha, quantos aqui, eu vou fazer só um exame, sinceramente, quantos aqui tiveram o sentimento desse jeito aqui, ó, que cada culto era especial, tipo a pregação de hoje é como se fosse um pão especial para aquele dia e que só serve para aquele dia de fato e que no outro dia já é outro pão que vai servir, mas que se você perder um vai fazer falta. Levante a mão quem teve esse sentimento já um dia, levante, pra você ter uma ideia, que cada culto é o culto. Não é um culto, não é mais um culto, é o culto. Cada pregação é a pregação. Cada mensagem é a mensagem. Mas quando você vive superficialmente, você passa um dia sem vir, passa uma semana sem vir, passa 2 semanas sem vir, passa 3 semanas sem vir. Aí vem aqui, passa outra semana sem vir. Se o culto é 6, 7 horas, vai chegar a 8. Porque não há mais desejo nenhum de mudança. Superficiais. E qual o sentimento que surge no coração superficial? Quando ouve a palavra, ofensa, está falando de mim. Ira, eu não venho mais para esse lugar. E as pessoas se tornam superficiais demais. É muito tempo de tela. Um dia desse eu estava conversando com o irmão Gleitson sobre a internet, falando, irmão Gleitson, quem assiste muito vídeo na internet, vídeo de alguma, porque eu não quero entrar aqui em alguns detalhes, não é questões sexuais não, vídeo informativo de ciência, de teoria da conspiração, coisa assim, eu disse, duvido se ele permanece na fé. Começa assim demais, ele vai começar a pensar de um jeito, ele vai ter a fé, aí depois ele desenha o modelo do Deus que está na mente dele, a Bíblia já não é mais a regra suficiente, ele vai esfriando, e aí a pregação, ele começa a ouvir pregação, e pior coisa que tem é crente na mensagem está ouvindo pregação religiosa, é a pior coisa que tem. Aí um de um jeito, aí outro de outro, aí se o pastor ensina de um jeito, ele fica ali, não tem mais aquela fé apurada, porque outro diz outro jeito, e aí você vai ver que a coisa fica bagunçada, porque ela não sabe nem quem é o pastor.
Aí a coisa começa a desandar, porque a morte reina. Tem nome de que vive, mas está morto. O superficial toma lugar daquilo que é essencial. Aí se a palavra era o pão, se torna agora sobremesa. Ela se alimenta tanto de internet, de tantas coisas, que a pregação é só uma sobremesa, é só um tira-gosto. Porque no fundo não é o que vai fazer mudança mais para a vida dela. O que fez a mudança foi outras coisas. Já foi outras coisas já que fez a mudança. E não foi para melhor, foi para pior, foi para perversão. A pessoa não tem mais prazer, irmãos. Você não vê um glória, você não vê o glorificado, não vê nada. Por quê? Porque vive de maneira superficial. E aí você vê que quando o pão não é mais alimento e só a sobremesa, a pregação só se torna uma sobremesa, quer dizer que o teu banquete, teu grande banquete é com coisas superficiais. E a pregação é apenas algo como um tira-gosto. E aí você não tem prioridade. Vou para o culto. Estava ainda agora imaginando, irmão Cleomar, vindo aqui, o irmão Baiana veio hoje também, a irmã Mocinha, lá de Itapecuru, lá de Chapadinha. Não é fácil, eu passei anos e anos viajando aí, os irmãos sabem, toda semana eu viajava. Itapecuru, Chapadinha, Itapecuru. Só que existe uma prioridade. Existem prioridades. E é na prioridade que você vai saber se você vai vir ou se não vai. Porque prioridades vão aparecendo e você vai ser testado. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? E às vezes nós não paramos para analisar estes pontos. Amém? Amém, irmãos? Então, como eu disse, e às vezes, irmãos, o Espírito Santo está gritando dentro de você. Gritando e você não ouve mais. Você vive tão superficial que você já não ouve mais o grito do Espírito Santo. Você não ouve mais, sabe, aquela coisa superficial, que você nem ouve mais nada, porque o mundo está abafando, aquilo que é superficial abafou a voz do Espírito, e aí você vai observar que nós começamos a alimentar o corpo com algo que está matando o Espírito. Imagine, você vai num lugar, e algo é muito gostoso, e você se alimenta só de, por exemplo, hambúrguer. Quem gosta de hambúrguer é muito bom, não é? Eu, se fosse por mim, comia todo dia, mas eu ia morrer se eu comesse todo dia. É bom, mas aquilo vai me matar. É assim que às vezes nós paramos, não analisamos, nós estamos alimentando o nosso corpo com algo que não é de Deus, superficial, e nós estamos aniquilando o Espírito. Nós estamos, Paulo diz, não extingueis o Espírito Santo. Nós estamos extinguindo o Espírito Santo de dentro de nós, irmãos, por uma vida superficial, por uma vida meramente religiosa, por uma vida falsa, uma vida fajuta. É o que nós estamos fazendo. E aí começa. Se você fale diante de Deus, o teu lar vai falir. Você não fale no lar para Deus falir, você fale diante de Deus e o lar fale. E aí você começa. O lar que deveria ser o altar da casa de Deus, que deveria ser o propósito onde você aprende na igreja e ensina na tua casa tudo aquilo que aprendeu. Tudo aquilo que você aprendeu, você vai na igreja, você ouve o culto, o pastor ensinou isso, aí o pai e a mãe tem um exemplo diferente de ensinar os filhos. Não, nós precisamos conversar aqui, nós estamos ensinando errado nossos filhos, e ele faz da casa dele o altar para o Senhor, e ele ergue o altar, derrama, quebra, faz como Gideão, quebra os altares de Baal. Mas nós somos pendentes, muitas vezes, a viver uma vida supérflua. Você não sabe, talvez não percebeu, mas quando Deus disse, Gideão, faz um altar para mim, Gideão fez um altar supérfluo para Deus. Gideão fez um altar, pensou que Deus estava naquilo, Deus aparece para Gideão e diz, ei, eu não quero saber disso aí não, rapaz, não quero coisa supérflua não, está vendo aquele monte ali? É lá em cima, quebra primeiro o que está lá, eu não quero coisinha escondida aqui não, quebra o altar de Baal primeiro. Aí eles pedem do papai, quebra, não quero saber de quem é, quebra isso aí tudo aí, quebra isso que é supérfluo, eu quero ir lá em cima, eu quero o essencial para mim. É o que nós precisamos aprender. Caim era o meu jeitinho, aí Abel apresenta o essencial, Caim apresenta aquilo que é superficial. Deus disse aí, não recebe isso aí não. Aí ele fica logo zangado.
Crente superficial fica zangado, deve morrer na tua zanga, filho de Satanás. Aí você vê que a coisa está desse jeito. Quando você vê que a coisa vai andando, aí Caim, filho de Satanás, chega e Deus diz assim: Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração, Caim. O superficial está aí, Caim. Faz igual teu irmão. Ele não está dando superficial, não, Caim. Caim, ele está dando aquilo que é essencial. Ele pegou do primeiro que ele tinha, ele me colocou em primeiro lugar, pegou o cordeiro que ele tanto ama. Há um livro apócrifo que conta a história de Adão e Eva, e conta-se que, esse livro é muito antigo, e conta-se que quando Abel, ele pegou um cordeirinho que ele sempre tinha, e era o mais bonito dos cordeirinhos, ele gostava de animais e plantar e tudo mais, ele tinha um cordeirinho que ele gostava muito, mas quando ele pensou em oferecer algo para Deus, ele pensou: eu vou oferecer o que eu tenho de melhor. E o coração dele partiu de dor, imaginar que ele ia imolar aquele cordeirinho que ele tanto amava. Mas aquilo chamou tanta atenção de Deus, porque aquilo não era superficial. Caim pegou uns pés de manga, umas manga velha lá, tem um negócio aqui, eu vou dar aqui para Deus aqui. Eu estava lá, fez um altar para Deus, Deus não quis saber daquilo. Caim não ouviu a voz de Deus, se zangou, matou seu irmão e foi expulso do Éden. Quantos irmãos não estão saindo da igreja, não estão saindo do Éden, da palavra, não estão saindo da presença, porque estão vivendo uma vida superficial, porque estão se alimentando de outra coisa, que não é aquilo que foi predestinado para que o homem comesse. Estão se banqueteando da ciência do bem e do mal, mas estão deixando de lado a árvore da vida. Vocês estão conseguindo captar, irmãos? Então, quando a essência morre dentro de nós, a família perde o vigor. Aí aquele lugar que você devia ensinar, você ensina a palavra, aí teu filho está crescendo, ensina na palavra, aí você faz vista grossa. Aí depois você fica com vergonha: para meus filhos está dando tanto mau exemplo, que eu não aguento mais, não, eu não me sinto nem bem na casa de Deus. Eu me lembrei de algo, eu estou aqui pregando com a mente vazia, tá, irmão? Eu me lembrei de algo, mas minha mente está vazia aqui. Bateu, se não bateu é problema seu, que eu estou só pregando, se eu julgo que eu estou pregando aqui. E aí você vê ali aqueles problemas, e aí a coisa não resolve. O altar tem que ser construído. Você constrói o altar, amém? Para que a coisa se manifeste, para que a essência se brote, a essência de um lar, a essência de uma vida com Deus. Porque se o teu lar não representa a igreja, você não é igreja. Se o teu lar não representar a igreja, você não é igreja, nunca foi igreja. Então, quando a essência morre dentro de você, a família vai morrer junto, o vigor vai morrer, o culto vai morrer, porque você tem outro reino para reinar, outro rei para reinar. Então, vontade de vir para o culto, você vem, mas não tem vigor para vir. Você vai ouvir a palavra, até vai, mas você não tem coragem de dar um glória, você não tem mais ânimo para nada, e poucos são os que vão reconhecer. Aí você começa a abraçar os colegas, termina o culto, abraça os colegas, abraça um e outro ali, sorri, dá uma atençãozinha para um e para o outro, mas para os filhos em casa trata mal, duro, não dialoga. Amém? Amém. Você ouve as piadas do trabalho, está trabalhando, quando a piada está sorrindo, aí ri para um lado, ri para o outro, aí você está com silêncio na tua casa, não tem prazer nenhum. Estamos assim, muitas vezes. E aí quando a gente vai olhar que o lar vai se destruindo, as coisas vão se decaindo. As esposas que antes amavam ter seus maridos em casa, hoje ela não tem prazer nenhum no marido, ela só quer o dinheiro dele. Trabalha vagabundo, que eu tenho que comer, tenho que comprar roupa. Se for vaidosa, eu quero comprar brinco, eu quero comprar maquiagem. Mas ela não tem outro prazer, a não ser se aproveitar dele. Porque o essencial se foi. E só sobra o superficial. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus, em especial da sua casa, é pior do que quem? Do que quem?
porque eu infiel. Então, quantos filhos cresceram sem ouvir um conselho dos pais? Quantos? Não ouviu um conselho, só é brigando. Minha avó falava assim, raiando, né? Só é raiando. Briga, mas não dá conselho. Não ensina como que a vida é. Diz, olha, é por aqui. Mas só é briga. Quantos? Quantos? Porque o lar vai destruindo, vai se perdendo. Vai se perdendo. Não falta reclamação em casa. Esse meu menino é desse jeito, meu filho é desse jeito, não sei o que é desse jeito, eu estou cansado disso aqui, é só reclamação. Mas não foi capaz de dar conselho quando viu a coisa dando errado do começo. Que viu que a coisa estava andando de maneira errada, não deu conselho. E aí o lar vai perdendo a credibilidade. Quantos pais exigem dos filhos coisas que nem ele mesmo dá exemplo, mas está exigindo. E aí você vê que a coisa vai caindo, irmãos. Então, para Deus, nós começamos agora a oferecer o que sobra. Se antes Deus é o essencial, como eu disse, o supérfluo é a morte do essencial. Por que o essencial morre? Justamente porque você começa agora a não valorizar mais aquilo e começa a valorizar coisas superficiais que não servem para nada. Aí no ambiente de culto, Deus é o resto. Você pega olha, teu dia é o seguinte, não, eu vou amanhecer o dia, aí eu vou ter que ir lá no banco, vou resolver não sei o que, eu tenho que renovar, o INSS, aí eu vou lá no segredo do pescador, receber dinheiro, ou então para saber se estava, aí você vai para um lado e vai para o outro, agora eu vou não sei o que, porque tem uma oportunidade de emprego que talvez tenha ali, e você anda para um lado e para o outro, e não lembra de Deus para nada. Você começa agora a ter tempo para tudo, mas para Deus não. Se sobrar tempo, eu oro hoje. Se der tempo, eu vou para o culto. Se der tempo, eu vou fazer tal coisa. Se der. Aí na hora que dá, eu estava tão cansado, eu fui logo, deitei e dormi logo. Aí quando na hora Deus te acorda de madrugada, ô Senhor, só mais um pouquinho. Aí você um pouquinho amanheceu o dia, porque você tem outras prioridades. Você tem outro amor. Aí você se torna um ídolo de você mesmo. Você se torna o seu Deus. Você se adora. Você não adora o Criador, você é a própria identidade de um Deus pagão. Amém? Amém. E aí você vai ver que Deus ele não te chamou para dar sobra para ele. Deus nunca quis sobra. Irmãos, olha, eu sou homem. Homem, eu falo ser humano. Ele nunca quis sobra de nada. Se tem uma coisa que eu não quero, irmão, é sobra. Não estou falando sobra de comida não, que um dia que eu estiver com fome sem nada, me der, eu quero. Estou falando de atenção, de coisa. Eu nunca quis, não quero, não estou atrás. Se o que tiver para mim, bem. O que não tiver, amém também. Eu não estou atrás disso. E eu aprendi na palavra. Não aprendi outra coisa não, é na palavra. Se Deus não quer, eu vou aprender, eu vou fazer o oposto. Se Deus ensina assim, pois que a gente pega o exemplo dele. Amém. Agora, quem aceita... às vezes a nossa vida é tão supérflua que a gente quer viver nessa superficialidade. Eu queria que o meu marido fosse romântico e andasse mão dada comigo, que coisa superficial. Aí tu apanha na tua casa, mas tu quer andar com ele mão dada na rua. Grande coisa isso. Eu gostaria que meu marido ou que minha esposa fosse não sei o quê, mas aí ele é um bruto na tua casa, mas quer que ele demonstre para os outros as coisas. Que grande porcaria é essa? Mas porque realmente serve, as pessoas não prestam atenção. Que realmente é a mudança, as pessoas não prestam atenção. E às vezes nós não paramos para analisar, irmãos, que Deus ele não quer nada, não quer sobra. A família, Deus não quer que você dê toda a tua alegria lá no teu trabalho e chega lá cansado. Não estou dizendo que você não cansa, estou dizendo que não é o que Deus quer. Estou dizendo que não é a vida que Deus quer. Estou dizendo que a mesma coisa para Deus, não adianta você dar um resto para Deus, que Deus não vai receber resto. Eu quando dizimo, eu pego papel, procuro a cédula mais novinha para separar. Quando eu dizimo, eu pego o primeiro, eu separo antes de gastar, porque o resto é meu.
O resto que é meu. Não o de Deus. O de Deus não é resto. Ah, mas Deus não quer o papel, ele vai chegar no céu, o papel novinho? Não, mas não. Deus também não comeu o cordeirozinho que Abel imolou, não. Mas aquilo foi feito com prioridade. E Deus quer prioridade. Deus quer que ele seja o centro. Não é coisa superficial, não. Não é superficial, não. Alguém falou para mim que eu sinto que não está fazendo, não está querendo fazer. Irmão, eu nunca mais peço. Eu nunca mais peço. Faz favor, se tiver com vontade de fazer, amém, não está, eu não peço mais. Estou vendo que está difícil, eu não peço mais de jeito nenhum. Pode ser uma coisa que eu esteja necessitando, eu não faço. Porque se tem uma coisa que para mim dói mais é ser peso para os outros. Se tem uma coisa que eu não, irmãos, que eu sempre oro. Se tem uma coisa que eu posso esquecer de orar por qualquer coisa, mas eu digo, Deus, que eu não seja pesado. E às vezes tem coisa que vem na minha mente que eu faço que eu acho que eu sou pesado para as pessoas. Eu não quero ser peso para ninguém. Não quero ser peso, não. Eu quero que as coisas sejam prazerosas. Meu filho conversar comigo é porque quer dar atenção, não é porque vem aqui, meu filho, vem, fica aqui, não. É porque quer dar atenção. Se não quiser, amém. Quando eu vejo que a coisa é supérflua, eu também sou supérfluo. Eu sou assim, não quero me dar atenção, amém. Simples, mas eu não tenho revolta dentro de mim. Às vezes agora faça isso para Deus, experimente fazer. Porque se você não dá o teu melhor para Deus, você vai dar para quem, irmãos? Para o diabo? Será para quem que você vai fazer? Às vezes nós não percebemos que nós estamos mortos sem perceber o que está realmente acontecendo. O que está de fato acontecendo? Nós estamos mortos, morrendo, irmãos, morrendo na fé sem perceber. O essencial não é lixo. Deus não é lixo para pegar só o teu resto. Não é. Nunca foi. Nós precisamos voltar a essa essência, amém? A ter vida com Deus, voltar a uma prática das primeiras obras, amém? É o que nós precisamos. Voltar a ter um lar feliz, um lar estabilizado, que cada um tenha prazer no que estão fazendo. Porque se perder o prazer, irmãos, olha, se você perder o prazer por Deus, o prazer, perder o prazer pela família, irmãos, se torna um peso tão grande. É tão difícil servir a Deus sem prazer, cuidar da família sem prazer, tão difícil. Tão difícil. Aí às vezes está ali o casal, a mãe ou o pai dá mais atenção para os filhos crescem, vão embora, ficam só os dois. Deus está ali, acontece alguma coisa, você vai ter que sair, e você está ali com essa vida superficial. Se você tiver que sair e viajar, você vai morrer, porque tua vida é superficial. Lá, superficial é casa dividida. Não vou entrar nesse ponto aqui, apesar que eu tenho anotado, mas amém? A questão é que às vezes nós não paramos para analisar o que o Espírito Santo quer fazer conosco. Eu vou já encerrar. Sansão, irmãos, ele tinha força, virtude do céu, mas ele perdeu a aliança com Deus. Ele perdeu a aliança de tal modo que o Espírito se retirou dele. Ele viveu demais no superficial. Foi para um lugar que não era, ele então foi na cidade dos filisteus. Para que ele vai fazer um negócio dele? Ele vivia superficial. Ele pegou os portões e jogou lá em cima para mostrar que tinha poder. Ele estava já vivendo superficial. Ele já estava fazendo demonstração. Era o superficial. E aí você vai observar que ele viveu tanto esse superficial supérfluo que aquilo que é essencial morreu. Marta, lá em Lucas capítulo 11, Marta disse: Senhor, tu não importa ver aqui Maria aqui me deixou sozinha. Ela estava no superficial. Eu disse: Marta, ela está aqui no essencial, ela está aqui ela está na essência, ela está na palavra. E aí você vai ver que Eli, um grande homem de Deus que tinha uma reputação. Leia a Bíblia diz, Eli era um sacerdote com grande reputação. Ele começou a fazer vista grossa em casa, ele começou agora a ser ausente no lar, e o pecado começou a entrar, e aí você vai ver que entrou de tal modo
que a igreja se desestruturou pela família e tudo mais se desestruturou porque o erro começou na família. E é um perigo o sacerdote ter uma desestruturação na família. É um perigo. Caim, eu já falei, poderia citar vários personagens, mas eu quero encerrar aqui dizendo para você, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que nós podemos estar com o nome de vivos, mas não passar de mortos. A nossa casa pode ser que seja um lar de corpos putreficados, onde não há uma linguagem de perdão, dizer, olha, me perdoe, eu estou sendo dessa forma. Espera-se que o silêncio resolva tudo. Às vezes, expulsamos o Espírito de Deus, e ele permanece, ele vai permanecendo, até no dia que ele se retira de uma vez, como aconteceu com Sansão. E se ele se retira de uma vez, e quando se retira, pode chorar, pode clamar, e a Bíblia diz, e talvez Deus te ouvirá. Será que nós vamos chegar a esse nível? Pastor, por que você está pregando uma mensagem como essa, dia de ceia? Por quê? Quero que você entenda. Se tem uma mensagem, se tem um dia que é para nós refletirmos, é o dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Se tem um dia que é para nós refletirmos, é o dia de hoje. Glória. Quanto supérfluo tem sido a ceia para nós? Quanto supérfluo? Quanto supérfluo? A ceia só bota na boca, ou será que você bota na boca imaginando, meu Deus, é o corpo de Cristo? Será que tua alma está alinhada em pensamento, ou você só bota na boca e sai comendo? Será que quando você lavar os pés, você pega os pés da pessoa e lava imaginando que estou lavando os pés do santo? Será, irmãos? Será que tem esse sentimento de fato? Será que na ceia do Senhor nós estamos valorizando de fato o que Deus tem feito por nós? Às vezes não. Não temos valorizado, porque não há meditação interna, não há nada, não há nada. E às vezes Deus, Ele valoriza as coisas mínimas. Eu ontem, na ceia, que Deus julgue, não estou sendo bem sincero, ontem na ceia, do nada, eu tive uma visão. Vi um pé. Geralmente eu lavo o pé do irmão William, né? Geralmente eu lavo os pés dele lá. E eu sempre ia lavar os pés do irmão William. Só que ficou 3 e a gente ficou assim, um lavou de um, outro de outro, em 3, cada um lavou de um e o outro lavou do outro. Eu acabei lavando o pé do irmão Wendel. Eu tinha visto um pezinho bonitinho, né? Todo bem cuidadinho. E eu fiquei assim, meu Deus, o pé, só um pé, eu vi um pé. E quando eu olhei, quando eu lavei, era o pé dele. Era exatamente o pé dele. E eu pensei, só que eu fiquei lavando e observando, lavando mais com olhar no pé e pensando, mas por que eu vi esse pé? Pensando, tudo mais. E tem coisas assim que Deus faz que às vezes você não entende, assim, por que isso? Mas tem algo ali. Tem algo. Evidentemente que isso é entre eu e Deus, mas tem algo. Sempre tem. Então, quando você entende que Deus, Ele sempre quer o melhor, é o melhor. Deus não quer resto. Ele quer o melhor. Amém? Vamos fazer a oração final para darmos a ceia, irmãos. Desculpa, quase passo um pouquinho do horário. Não que está de fato passando, mas geralmente, quando de ceia, pregou uma mensagem mais curta. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.